Se o samba nos ensina a sorrir na luta, por que não transformar cada obstáculo em um passo de dança? Você não viverá seu sonho apenas desejando, você o viverá sacrificando. Você nunca conseguirá, não por falta de talento, mas por falta de disciplina. Se você quer uma vida que poucos alcançam, deve fazer o que a maioria nunca fará. Cada desculpa adia o sonho. Cada conforto rouba seu impulso. O tempo está acabando. Você pode se disciplinar agora ou se arrepender depois. Os que vencem, eles escolhem o sacrifício hoje para que possam estar na grandeza amanhã. E você? Em poucos momentos, você aprenderá por que grandes sonhos exigem grandes sacrifícios e como se disciplinar quando a motivação desaparece e a pressão aumenta. Seu sonho não é uma fantasia, é uma responsabilidade. Antes de começar, bora aquecer? Deixe um nos comentários se está pronto para se inspirar, clique em curtir se quer mais vibes assim e se inscreva. Não pule o final. Tem uma surpresa que vai te surpreender. Você pode pensar que seu sonho é um ideal distante, mas e se eu te dissesse que é sua missão, algo confiado a você e a mais ninguém? Aquela visão que você continua vendo? Não é apenas um desejo, é um sussurro do destino. Você viu lampejos disso em momentos de silêncio, em desejos profundos, em devaneios selvagens, mas você continua hesitando. Por quê? Porque o caminho exige mais do que desejos, exige trabalho. Grandes sonhos são caros. Eles custam tempo, conforto, desculpas e ego. Mas, se você estiver disposto a pagar o preço, eles te recompensarão com propósito, poder e paz. Você chega lá aparecendo quando ninguém aplaude. Ao escolher clareza em vez de caos, comece honrando o seu sonho. Fale-o em voz alta. Escreva-o. Priorize-o como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma, depende. Em Gênesis 37, José teve um sonho, mas esse sonho o levou a fossos, prisão e traição antes do palácio. No entanto, ele não desistiu. Então, eu te pergunto, você está tratando o seu sonho como uma promessa ou como um talvez? O que está te impedindo de assumir a responsabilidade que vem com a visão? O sucesso exige sacrifício antes de te recompensar. Todos querem a coroa, mas quem está realmente disposto a carregar a cruz? Maravilhamo-nos com o sucesso. Aplaudimos os campeões, admiramos os empreendedores e invejamos os influenciadores. Mas o que raramente vemos é a dor antes da plataforma, as lágrimas por trás do triunfo, os sacrifícios invisíveis que construíram o palco onde outros agora estão. O sucesso não é uma viagem de elevador até o topo. É uma escada encharcada de suor, lágrimas e tempo. E cada degrau para cima exige uma parte de quem você costumava ser. Você quer o resultado? Então, deve respeitar a exigência. E a exigência é simples, mas nunca fácil. Sacrifício. A disciplina não é agradável no momento. Acordar cedo, recusar tentações, dizer não à gratificação instantânea. Nada disso é glamouroso, mas o sucesso não vem para aqueles que fazem o que é bom. Ele se curva àqueles que fazem o que é essencial. A pessoa que alcança o sonho não é aquela que apenas deseja, mas aquela que está disposta a pagar por ele. Todo sonho tem um preço. O que você se recusa a abandonar pode ser exatamente o que te impede de subir. Abraão. Prometido gerações, mas solicitado a sacrificar seu único filho. Por quê? Porque a visão deve ser testada. A grandeza não pode ser entregue aos despreparados. A questão nunca foi sobre Isaque. A questão era sobre o coração de Abraão. Ele confiaria mais no doador do que no presente? E essa ainda é a pergunta que o sucesso te faz hoje. Você confiará mais no processo do que no conforto? Você sacrificará o que quer agora pelo que mais deseja? Você não foi feito para vagar. Você foi feito para decidir.
para traçar a linha, para se levantar a cada dia com clareza. Não confusão. Propósito. Não passividade. O sucesso não visita aqueles que se dedicam parcialmente, ele honra aqueles que se dedicam. Então, da próxima vez que você sussurrar, "Por que está demorando tanto?", pause e pergunte a si mesmo: o que ainda não abandonei? Que hábito, que relacionamento, que desculpa ainda estou segurando que me impede de subir? Porque os sonhos não respondem ao interesse, eles respondem ao investimento. Eles exigem seu tempo, sua energia, sua crença, sua consistência. Você deve parar de pedir ao sucesso que te encontre no meio do caminho quando você nem sequer saiu da porta. O sucesso não te recompensará porque você quer. Ele te recompensa porque você se tornou digno disso. Você diz que quer a coroa, mas está disposto a carregar a cruz? Então hoje, escolha o essencial em vez do fácil. Adie a dopamina. Desligue as distrações. Troque a conveniência pela convicção e pergunte a si mesmo: qual é a única coisa que ainda estou agarrando que está custando minha vocação? Então, deixe-a ir. Porque o momento em que você abandona o que não te serve mais é o momento em que o sucesso começa a te notar. O sacrifício não é punição, é preparação. E, uma vez preparado, o sucesso não tem escolha se não te encontrar. A disciplina de dizer não é a porta para dizer sim à grandeza. Cada vez que você diz sim a algo sem sentido, está dizendo não a algo significativo. Deixe essa verdade se assentar em seu espírito, porque seu futuro não está sendo moldado apenas pelo que você aceita, mas pelo que você rejeita. O poder do seu destino está não apenas na ação, mas na recusa. Você vê, a disciplina é muitas vezes mal compreendida. Não é autopunição, é autopriorização. É a arte sagrada de proteger seu propósito. Cada não é um tijolo na fortaleza do seu futuro. E a menos que você domine a coragem de dizer não ao que não está alinhado, nunca terá a capacidade de dizer sim ao que está. A grandeza não é aleatória. Ela é reservada para aqueles que a escolhem diariamente. Você não pode construir uma vida poderosa com limites fracos. Você não pode alcançar a montanha enquanto entretém cada vale que acena para você. A verdade, hábitos comuns nunca levam a resultados extraordinários. Você deve decidir. Você continuará agradando a todos ou começará a honrar o chamado dentro de você? Mesmo Jesus, a personificação suprema do propósito, retirou-se para o deserto, não para escapar, não para impressionar, mas para se alinhar. 40 dias, sem comida, sem aplausos, sem barulho, para que ele pudesse entrar completamente em sua missão, porque a clareza muitas vezes segue a consagração. Em outras palavras, você pode não precisar adicionar mais agora. Você pode precisar subtrair, remover as distrações, eliminar o desnecessário, silenciar o barulho, para que a voz do destino possa finalmente ser ouvida. Se você se sente confuso, sobrecarregado ou cansado, pode não ser porque está fazendo muito pouco. Pode ser porque está dizendo sim com muita frequência. Sim a demandas que te esgotam. Sim a pessoas que te tiram do curso. Sim a padrões que fingem ser oportunidades. Mas nem toda oportunidade é obediência, nem todo movimento é impulso. Algumas estradas parecem certas, mas levam à ruína. Sua energia não é ilimitada. Cada sim custa algo. A única questão é: o que você está trocando em retorno? Pergunte-se honestamente: o que tenho dito sim, que está roubando meu foco? O que continuo tolerando que contradiz o futuro que digo querer? Porque você não pode alimentar seu sonho enquanto alimenta todas as distrações. Você não pode construir sua obra-prima enquanto pinta a dos outros. Às vezes, o movimento mais ousado não é avançar, mas deixar ir. Dizer não
com firmeza e sem desculpas, as invitações, as tentações, a pressão para provar. Dizer não não é rejeição, é redirecionamento. Cada vez que você diz não ao que está abaixo de você, você abre espaço para o que está além de você. Então você ousará? Ousará reduzir seu círculo, simplificar sua agenda, afiar seu foco? Ousará desapontar o mundo para obedecer ao seu destino? Porque a recompensa por dizer não é apenas paz, é propósito. É o acesso ao sim que mais importa. Não espere até que seu sonho esteja faminto para começar a alimentá-lo com seu foco. Proteja sua visão antes que ela precise ser ressuscitada. Recuse a distração antes que ela se torne destruição. Você não foi feito para ser tudo para sempre. Você foi feito para ser exatamente o que seu propósito exige. Então, da próxima vez que te perguntarem, lembre-se disto. Cada não hoje está te preparando para um sim maior amanhã. E esse sim divino, alinhado com a alma, valerá cada limite que você construiu para protegê-lo. Adie a gratificação. Não negue o sonho. Há uma distinção poderosa entre negação e adiamento. Um mata o sonho, o outro o cultiva. E é aqui, nesta sala de espera sagrada chamada disciplina, que o destino é silenciosamente moldado. A maioria das pessoas confunde silêncio com ausência, mas uma semente enterrada no solo não grita enquanto cresce. Ela simplesmente se abre abaixo da superfície. Da mesma forma, seu sonho pode ainda não estar visível, mas isso não significa que está vazio. Significa que está amadurecendo, escondido, protegido, desenvolvendo força em segredo. O futuro não pertence aos impulsivos, pertence aos pacientes. O mundo coroa aqueles que ousam esperar com sabedoria e trabalhar enquanto outros exigem recompensa rápida. A gratificação imediata é a dieta dos medíocres. Mas a grandeza é construída com propósito cozido lentamente e a moagem silenciosa da consistência. Você deve aprender a dizer não ao que quer agora, pelo bem do que mais deseja. A fé não é apenas acreditar quando as coisas são evidentes. A verdadeira fé é acreditar antes que a evidência chegue. Em Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que sua disciplina diária, seu esforço escondido, sua perseverança privada, isso é a evidência. Cada vez que você acorda e tenta novamente sem aplausos, você está votando pelo seu sonho. A questão, então, não é: posso ver resultados? Mas sim, posso permanecer comprometido quando não posso? Porque a verdadeira transformação ocorre quando nada parece estar mudando. Mas você se recusa a parar e, de repente, um dia, o fruto aparece. Não porque chegou da noite para o dia, mas porque você se recusou a desistir durante a seca. Vivemos em um mundo de atalhos e gratificação instantânea, mas, enquanto outros aquecem seus momentos no micro-ondas, você deve estar disposto a cozinhar sua missão lentamente. Adie o conforto agora, e você construirá a capacidade para o que virá depois, aquele espaço desconfortável entre semear e colher. É aí que seu caráter é forjado. É aí que guerreiros nascem. A dor da disciplina é temporária. A dor do arrependimento dura a vida toda. Então, escolha sua dor sabiamente. O preço de esperar com propósito é muito menor do que o custo de se apressar com arrependimento. Seja a pessoa que planta quando o solo está seco, que rega quando o céu não traz chuva, que ora quando a resposta ainda está pendente. Isso é fé. Isso é força. Cada dia que você adia o trivial, você investe no eterno. Cada vez que diz ainda não à distração, você diz sim ao destino. Você não nega seu sonho quando adia sua gratificação. Você demonstra sua crença nele. Você prova ao céu e a si mesmo que a visão vale a espera. Então, eu te pergunto agora: você é paciente o suficiente para continuar quando o aplauso está silencioso?
Você é focado o suficiente para treinar quando ninguém está olhando? Você é fiel o suficiente para construir quando ninguém acredita? Porque seu futuro não está morto. Ele está se desenvolvendo silenciosamente, profundamente, poderosamente, e aqueles que suportam o suficiente para vê-lo emergir serão os que um dia olharão para trás e dirão: estou feliz por ter esperado. Estou feliz por não ter desistido. Estou feliz por ter adiado a gratificação, porque o que eu estava esperando sempre valeu a pena. Você não pode ter crescimento sem luto. Toda ascensão exige um sacrifício. Cada próximo nível exige um desapego. Você não pode se estender para cima enquanto se agarra para baixo. Algo, alguém, deve ser deixado para trás para que algo maior possa surgir. Isso não é apenas uma reflexão poética, é uma realidade prática. Você não pode carregar velhos hábitos para novas alturas. Você não pode abrigar um destino expandido nos pequenos cômodos de velhas mentalidades. O crescimento exige luto. Você deve estar disposto a lamentar as partes de si mesmo que antes celebrava. Velhos confortos, velhas conversas, velhos ambientes. Eles já te serviram, já te abrigaram, mas agora te sufocam. E embora você possa sentir a dor de sua perda, entenda que sua data de validade foi um sinal de sua evolução. Em João 11, versículos 43 e 44. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que estava morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O milagre não começou com o comando para sair. Começou com um ato muito mais simples. A pedra teve que ser removida. A barreira precisava ser tirada. E assim é com você. Você clama por ressurreição em sua vida, por novas oportunidades, novo poder, novas temporadas. Mas que pedras você está se recusando a mover? Que dor familiar você ainda está segurando como se fosse parte de você? A disciplina não é crueldade. A disciplina é poda. Em João 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Sem poda, você não cresce forte. Você cresce selvagem. Você não se torna sábio. Você se torna cansado. Você não se torna frutífero. Você se torna frenético. Você vê, o luto é a ponte para o crescimento. É a evidência de que você está deixando ir o que não cabe mais. Cada lágrima que você derrama pelo velho está regando o solo para o novo. Mas você deve ser corajoso o suficiente para deixar a velha versão de si mesmo morrer, mesmo que a amasse, mesmo que dependesse dela, para que seu novo eu possa respirar. Então, a verdadeira questão não é: por que isso é tão difícil? A verdadeira questão é: para o que essa dificuldade está abrindo espaço? O que está sendo esculpido em sua vida para que algo maior possa encontrar seu lugar? Você deve estar disposto a confiar nas mãos que te podam, a acreditar que cada corte é um corte de compaixão, não de crueldade, que cada perda está levando a uma vida maior, que cada adeus está te preparando para um olá maior. Não há crescimento sem luto, não há coroa sem cruz, nenhuma promoção sem poda, nenhuma ressurreição sem primeiro rolar a pedra. Então hoje eu te exorto: pare de se agarrar ao cadáver do seu antigo eu. Pare de guardar o túmulo do que costumava ser. Seja corajoso o suficiente para lamentar o que deve deixar para trás, mas não fique aí. Lamente. Depois, siga em frente. Seu destino está chamando, e ele precisa de espaço para respirar. Faça o espaço, mova as pedras, confie na poda e deixe a nova vida surgir dentro de você. Porque a única coisa mais dolorosa do que deixar ir é perder o que você nasceu para se tornar. A disciplina não é restrição,
é refinamento. Você foi ensinado que disciplina é punição, uma limitação, um mestre severo que exige submissão e tira a liberdade. Mas e se você entendeu tudo errado? E se a disciplina não for a inimiga do seu sonho, mas o motor? Não uma prisão, mas um caminho? A disciplina não é sobre acorrentar sua alma, é sobre canalizar sua força. Não é a remoção da alegria, mas o refinamento do foco. É clareza em um mundo que prospera no caos. É estrutura em uma cultura que celebra a espontaneidade. E sem ela, seu potencial vaza em 1000 direções. Nunca construindo impulso, nunca rompendo. Imagine um rio. Sem margens, ele se espalha em uma enchente. Destrutiva, sem direção. Mas com margens, ele flui com poder, corta rochas, gera energia. Sua vida não é diferente. A disciplina é o limite que dá ao seu propósito fluxo, força e foco. Ela não te segura, ela te mantém unido. Vivemos em um mundo onde limites são confundidos com barreiras, onde dizer não é considerado negativo. Mas entenda isso, cada não à distração é um sim ao destino. Cada linha que você traça não é um limite, mas uma tábua de salvação. Sem limites, seu dom se torna diluído. Sem estrutura, sua vocação carece de forma. Em Provérbios 25, versículo 28, como cidade derribada, sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vulnerável, exposto, impotente. Sem disciplina, seus talentos se tornam alvos, seu tempo é roubado, sua mente fica desordenada, mas quando você constrói os muros da autodomínio, você protege sua paz, seu poder e seu propósito. Você pode dizer, mas eu quero liberdade. Deixe-me te dizer a verdade. A verdadeira liberdade não é a ausência de disciplina. É o resultado da disciplina. A liberdade de escolher, de crescer, de subir. Isso só vem quando você treinou a si mesmo para resistir ao que te afasta do seu propósito. Não confunda caos com criatividade. Não confunda rebelião com liberdade. Não há brilho no esgotamento. Não há excelência no excesso. Os artistas, atletas e líderes que você admira, a grandeza deles não nasceu em uma explosão de emoção. Foi construída nas horas silenciosas de repetição, na disciplina nada glamourosa de fazer o que precisava ser feito, de novo e de novo. A disciplina é refinamento, o fogo que remove impurezas, o cinzel que transforma mármore em obra-prima, o silêncio que separa o sinal do ruído. Você quer brilhar, mas está disposto a ser moldado? Está disposto a aparecer quando é chato? Quando é difícil? Quando é ingrato? É aí que a grandeza começa. Não no rugido da multidão, mas na decisão silenciosa de acordar cedo, de dizer não ao desnecessário, de focar na missão, de repetir o que funciona até que se torne quem você é. Então, da próxima vez que sentir resistência à disciplina, pause. Reformule. Não a veja como correntes. Veja-a como os trilhos em que seu sonho corre. Veja-a como o andaime que constrói seu futuro. Veja-a como a força que você secretamente desejava. Porque a verdade é, seu sonho não precisa de mais hype. Ele precisa de mais hábitos. E a diferença entre potencial e poder é a disciplina. Então, construa os muros, estabeleça a estrutura, abrace os trilhos e deixe a disciplina te refinar até que você brilhe. Pare de esperar pela motivação. Comece a se mover com compromisso. Você continua dizendo que começará quando o momento parecer certo, quando a inspiração chegar, quando a motivação finalmente aparecer, com fogos de artifício e fanfarra. Mas sejamos honestos, quanto tempo você está esperando? Dias? Meses? Anos? E durante todo esse tempo, algo realmente mudou? A motivação é uma amiga de tempo bom. Ela aparece nos dias bons, desaparece nos difíceis, não pode ser confiada para construir seu futuro. Mas o compromisso? O compromisso é diferente. O compromisso não pergunta como você se sente.
Não precisa de uma mudança de humor para se mover. Ele te acorda quando o conforto te implora para ficar na cama. Ele te veste quando a dúvida te diz para se esconder. Ele te mantém construindo quando o aplauso está silencioso e o progresso é lento. O compromisso é o motor. A motivação é o vento. Você continua pedindo pelo fogo antes de reunir a lenha. Mas e se for o contrário? E se o fogo vier, porque você começou a empilhar? A pilha de lenha vem primeiro. A preparação cria as condições para a chama. Os campeões não sobem porque estão inspirados todas as manhãs. Eles sobem porque tomaram uma decisão. Uma decisão de avançar. Não importa o que seus sentimentos digam. Eles não consultam suas emoções para verificar se hoje é um bom dia para crescer. Eles se movem e deixam as emoções acompanharem. Alguns de vocês estão esperando por clareza, esperando por sinais, esperando que alguém pavimente o caminho. Mas e se o caminho não se abrir até você dar o primeiro passo? E se for o seu primeiro passo que destranca a porta? Em Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O Mar Vermelho não se abriu até que o povo caminhasse. Então por que você está parado, orando por um caminho, quando o céu está esperando pelo seu movimento? Muitas vezes, chamamos nossa hesitação de cautela ou até sabedoria. Mas às vezes, hesitação é apenas medo usando um terno. Medo que soa maduro, soa responsável, mas no fundo é apenas atraso disfarçado. É a voz que diz: espere até parecer certo, quando a verdade é que nunca aparecerá. Comprometa-se com o que você disse que queria, não apenas quando é excitante, não apenas quando outros estão olhando, mas quando é solitário, quando é repetitivo, quando os resultados são invisíveis. Porque esse é o lugar de nascimento da verdadeira força. Quando o desejo desvanece, a decisão deve assumir. Os que sobem não são sempre os mais talentosos. São os mais comprometidos. Aqueles que continuaram aparecendo, que continuaram empurrando através da névoa e da fadiga, que continuaram acreditando quando tudo mais dizia para parar. Porque enquanto você adiar, você permanecerá preso. O deserto não é sua casa. É um lugar de espera. Mas você tem que se mover. Você tem que se comprometer. Você tem que dizer: mesmo que eu não sinta, eu farei. E quando você faz, algo muda. O chão começa a responder. O vento muda de direção. E sua vida, lentamente, poderosamente, começa a se alinhar. Então pare de esperar. Comece a se mover. Deixe o compromisso, não a motivação, te levar adiante. Porque seu futuro não é construído sobre sentimentos, é construído sobre seguimento. A disciplina é a ponte entre o chamado e a conclusão. Você sentiu aquele lampejo profundo dentro de você, aquele sussurro inabalável que te disse que você foi feito para mais. Não foi aleatório, não foi imaginário, foi um chamado, um puxão divino em sua vida. Uma visão que viu além do seu estado atual e falou com seu verdadeiro potencial. Mas o chamado é apenas o começo. É o convite, não a chegada. Em Mateus 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos completam o curso. Não porque faltou visão, mas porque faltou disciplina. Entre a montanha do desejo e o cume do destino, há uma ponte longa e estreita. Essa ponte é chamada disciplina. Ela é construída não com tijolos de emoção, mas com escolhas diárias e deliberadas, que desafiam sentimentos e obedecem ao propósito. Você não chegará porque gritou mais alto. Você chegará porque deu passos. Repetidamente. A disciplina não pergunta se você se sente inspirado. Não se importa com aplausos. Ela honra o movimento. Movimento silencioso, nada glamouroso. O tipo de movimento que se acumula. O tipo de
repetição que reconecta, o tipo de fidelidade que reescreve a identidade. Você pode não se sentir ungido todos os dias, pode não se sentir escolhido ou capaz, mas a disciplina transforma momentos comuns em impulso sagrado. Ela converte segundas-feiras monótonas em progresso divino. E lentamente, sem pedir permissão, você atravessa essa ponte. Não em uma corrida, não em um desfile, mas em uma caminhada constante de coragem. Você não precisa de mais confirmações. Você precisa de mais compromisso. Você não precisa de outra meta. Você precisa lembrar por que definiu a última. Você não precisa de um novo sinal. Você precisa ser o sinal, um testemunho vivo do que acontece quando alguém se recusa a desistir. Muitos começam de novo, perseguindo a próxima grande coisa, pulando de faísca em faísca. Mas a faísca não é o fogo. A faísca é o começo, e apenas a disciplina mantém a chama acesa. É hora de parar de começar de novo. É hora de começar a terminar. O mundo está cheio de sonhadores, mas ele anseia por finalizadores. Aqueles que levam a missão até o fim. Aqueles que fazem a última volta, não apenas a primeira. Aqueles que continuam caminhando quando ninguém aplaude, ninguém vê e nada se move. Em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso não é uma corrida, é resistência. É aparecer quando a motivação se foi. É cavar fundo no poço do compromisso quando tudo mais secou. Então pergunte a si mesmo: que ponte estou atravessando agora? Que sonho? Que promessa? Que visão tem me chamado a terminá-la? E o que está me impedindo de caminhá-la? Talvez seja medo. Talvez seja fadiga. Talvez seja a falsa crença de que você precisa de outro sinal, outra luz verde, outro impulso emocional. Mas eu te digo a verdade. Você não precisa de mais hype. Você precisa de mais hábitos. Incline-se. Coloque todo o seu peso nessa ponte. Deixe seus pés sentirem a tensão do movimento. Deixe sua alma se ancorar no ritmo da disciplina. Porque um chamado sem disciplina é barulho. Mas um chamado com disciplina, isso é legado. Então dê um passo hoje, outro amanhã, sem fanfarra, apenas termine. O futuro não é reservado para os talentosos, é reservado para os fiéis. A distração é o inimigo do destino. Não começa como uma tragédia, começa como um pequeno desvio, um olhar rápido para as notícias, uma conversa inofensiva que se prolonga demais. Mas, com o tempo, o menor se torna maior. O olhar se transforma em horas. O desvio se torna atraso e, antes que você perceba, a distração roubou algo sagrado, seu impulso. A distração não é passiva. É um ladrão, um astuto. Nem sempre vem com barulho. Às vezes, vem disfarçada de descanso. Às vezes, usa a máscara da produtividade. Mas cada momento que você investe no que não importa é uma retirada do que importa. Cada segundo gasto perseguindo o trivial é uma semente que nunca chega ao solo. Você não pode ser poderoso e distraído ao mesmo tempo. Um anula o outro. A grandeza exige foco. O propósito exige poda. Se você realmente quer construir algo eterno, deve ser implacável sobre o que permite entrar em sua vida. Nem tudo merece sua atenção. Nem todos merecem sua energia. Você diz que sua agenda está cheia, mas está cheia do que importa, ou cheia de barulho, desordem e conveniência. Talvez o problema não seja a gestão do tempo. Talvez seja a má colocação de prioridades. Seu calendário não está lotado por causa do seu chamado. Está lotado por causa de compromissos. Você deve aprender a auditar sua atenção. Rastreie para onde seu tempo vai, porque é para lá que sua vida está indo. No que você se concentra no silêncio? O que captura sua mente
Quando ninguém está olhando, essas pequenas decisões inconscientes estão construindo uma realidade. Mas é a que você quer? Você quer ser excelente. Quer subir. Mas você não pode subir enquanto é puxado em 10 direções. Você não pode carregar uma visão se suas mãos estão cheias de distrações. O sonho exige devoção. Não esforço ocasional, mas esforço focado e intencional. E se seu destino não estiver esperando por outra oportunidade, mas simplesmente por sua atenção? E se o milagre pelo qual você tem orado já estiver ao seu alcance, mas escondido sob camadas de distração? Isso não é um chamado para eliminar o descanso. O descanso é sagrado. Isso é um chamado para eliminar o desperdício, o tipo que drena sua alma e embaça seu caminho. O entretenimento tem seu lugar, mas quando a fuga se torna um padrão, torna-se uma prisão. Então pergunte a si mesmo: quem ou o que se tornou um desvio diário do seu destino? Que hábito, que plataforma, que relacionamento está silenciosamente desfazendo sua disciplina? Você não pode mais se dar ao luxo de ser casual. Seu chamado é crítico demais. Seu propósito é precioso demais. O preço da distração não é apenas tempo perdido, é identidade perdida. Você começa a esquecer o que nasceu para fazer, quem nasceu para se tornar. Mas aqui está a boa notícia. Você pode recuperá-lo. A partir de hoje, audite seu foco, limpe a desordem, elimine o não essencial e dê ao seu sonho a mesma atenção que você dá às suas distrações. Porque quando você faz isso, sua vida mudará. Não algum dia, hoje. Seu destino não está esperando pelo seu talento, está esperando pela sua atenção. Então, foque, elimine, comprometa-se e veja o que acontece quando nada fica entre você e o que foi criado para fazer. A dor é um pré-requisito para o poder. Você continua tentando escapar dela, entorpecê-la, superá-la. Dor. Ela aparece quando você menos espera. Permanece mais do que deveria e remodela tudo o que toca. E, no entanto, a dor não é sua inimiga, é sua educadora. É a instrutora que a vida designa quando o crescimento se torna urgente e o conforto não pode mais te carregar. A dor ensina o que o conforto nunca pôde. Ela remove ilusões, silencia o barulho, apresenta você a si mesmo. Quando você está com dor, as máscaras caem, as distrações desaparecem, tudo o que resta é a verdade. E a verdade, embora afiada, é o começo do poder. Cada momento quebrado, cada lágrima, cada noite sem dormir, eles não são desperdiçados. São preparação, treinamento, refinamento. Você não está sendo punido, está sendo preparado. O fogo em que você está não é para te destruir, é para te forjar. Há poder na dor quando usada com propósito. A dor se torna a plataforma na qual os líderes sobem. Suas cicatrizes não são vergonhosas, são sagradas. São sinais de que você enfrentou o fogo e viveu para contar. E o que você sobreviveu, agora você está qualificado para guiar outros através disso. Mas a dor sozinha não é transformação. Dor sem reflexão é apenas sofrimento. Você deve escolher o que fazer com ela. Você a deixará te quebrar ou te construir? Você a deixará definir sua vida pelo que aconteceu ou refinar sua vida em algo novo? E se a coisa que você está evitando for o fogo destinado a revelar sua força? E se seu próximo nível não estiver do outro lado do conforto, mas escondido dentro da sua dificuldade atual? O crescimento não acontece quando tudo parece bom. Acontece quando tudo dói e você escolhe continuar mesmo assim. Pare de orar para a dor desaparecer. Comece a perguntar: para o que essa dor está me preparando? Que nova força está sendo moldada? Que velha fraqueza está sendo queimada? Que parte do seu caráter está sendo esculpida em algo mais profundo, mais rico, inabalável? Você vê, o poder não vem de títulos, vem de provações, dos momentos em que você foi tentado a desistir,
mas não desistiu. Dos dias em que se sentiu abandonado, mas ainda apareceu. Das temporadas em que foi esmagado, mas continuou subindo. Então, não desperdice este momento. Não despreze esta temporada. Não fuja do fogo, fique nele. Aprenda com ele. Deixe-o te ensinar, te temperar, te transformar. Porque a dor, quando parceira do propósito, torna-se a força mais poderosa do mundo. E você está sendo preparado não apenas para sobreviver, mas para liderar, curar, carregar poder com compaixão, para transformar suas provações no testemunho de outra pessoa. Deixe doer, deixe moldar você, depois deixe te elevar, porque a dor não é o fim, é o começo do tornar-se. A consistência é maior que a intensidade. Você não precisa ir mais forte, precisa ir por mais tempo. O mundo celebra o esforço e a velocidade, mas a longevidade é a verdadeira marca da força. Muitas pessoas começam rápido, correndo para seus objetivos com uma explosão de inspiração. Mas o que acontece quando a excitação desaparece? Quando os obstáculos batem? Muitas vezes, essa corrida termina em esgotamento e eles rastejam de volta para o conforto, desapontados e desiludidos. Você não precisa de mais intensidade, precisa de mais integridade no seu ritmo. O verdadeiro poder não vem de quão forte você bate no chão, vem de quão fielmente você continua caminhando. Um pequeno passo, feito diariamente, é mais poderoso do que um salto gigante feito uma vez. Essa é a força silenciosa da consistência. Pequenas disciplinas, feitas consistentemente, derrotam grandes declarações, feitas ocasionalmente. Não é uma ação dramática que constrói impérios, é a moagem diária. As manhãs cedo, as horas silenciosas, a rotina que ninguém vê, mas o céu registra. Em Provérbios 13, versículo 11, a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco, a aumentará. Aplique isso a todas as áreas da sua vida, suas finanças, seus hábitos, sua mentalidade, seu chamado. Os que vencem são os que persistem. Você pode sentir que seu ritmo é lento, pode se sentir invisível, não notado, não celebrado, mas, se você é constante, você é sagrado. A constância é força. Pense em uma única gota d'água. Sozinha, é pequena, insignificante. Mas quando atinge a pedra, dia após dia, começa a esculpir. Não pela força, mas pela fidelidade. Sua vida funciona da mesma maneira. A intensidade é uma explosão. A consistência é uma construção. A intensidade excita. A consistência transforma. A primeira inicia o fogo, a última o sustenta. Então pergunte a si mesmo o que mudaria na sua vida se você simplesmente continuasse. Não perfeitamente, não dramaticamente, apenas fielmente. E se aquele treino se tornasse um estilo de vida? Aquele diário se tornasse seu poço de sabedoria? Aquela oração se tornasse sua fortaleza interna? E se a visão que você continua perseguindo não estiver esperando por um avanço, mas pela sua persistência? Você não precisa impressionar o mundo. Você precisa ser implacável em particular. Você não precisa de aplausos para permanecer consistente. Você precisa de convicção. Convicção de que seu processo importa, que seus passos estão levando a algum lugar, mesmo quando a paisagem não mudou. As maiores mudanças na sua vida raramente virão de momentos explosivos. Elas virão de mudanças sutis, ações repetidas e obediência silenciosa, dia após dia, tijolo por tijolo. Então, você está disposto a continuar aparecendo, mesmo quando parece que nada está mudando? Está disposto a permanecer no caminho, quando o progresso parece invisível? Porque é quando a verdadeira transformação acontece. Na moagem sagrada e escondida, o mundo te diz para ir grande ou ir para casa, mas a sabedoria sussurra: pequeno e nunca pare. Porque o rio não moldou o cânion em um dia. Ele esculpiu seu legado simplesmente continuando.
Você não precisa ser intenso, precisa ser inamovível. Continue subindo, continue tentando, continue semeando, continue caminhando. E um dia, você acordará no meio da visão que um dia apenas imaginou. Não porque você foi mais forte, mas porque nunca parou de ir. O mundo está obcecado por conquistas, elogios, números, troféus. Mas você deve se perguntar: e se a verdadeira recompensa não for a linha de chegada, mas a formação de quem você se torna ao longo do caminho? Você vê, o sonho não é apenas sobre o que você conquista, é sobre o que você abandona, quem você supera e como você evolui. Cada manhã cedo que você se levanta em silêncio, cada tentação que você nega, cada momento que você escolhe o caráter em vez da conveniência. Você está esculpindo as partes de si mesmo que nunca deveriam ficar. Você não está apenas perseguindo o sucesso, está sendo moldado pela perseguição. Pergunte-se então, se você alcançasse seu sonho amanhã, mas o fizesse trapaceando, comprometendo ou apressando a jornada, ainda pareceria uma vitória? O espelho sorriria de volta para você? Em Mateus 16, versículo 26, pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Isso não é apenas um versículo, é um aviso. Muitas vezes, medimos o progresso por promoções, aplausos e reconhecimento público. Mas o verdadeiro progresso é privado, é invisível. Está em como você responde à rejeição, como lida com a pressão, como se responsabiliza quando ninguém está olhando. Essa é a parte do sonho que ninguém pode aplaudir. Mas é a parte que sustenta tudo o mais. Porque o que você constrói por fora só permanecerá forte se refletir o que você construiu por dentro. Se você construir uma torre de sucesso sobre uma base de insegurança, ela desmoronará no momento em que a vida te sacudir. Mas se sua alma é estável, seus valores estão enraizados, seu espírito é resiliente, então nenhuma tempestade pode roubar o que é sagrado. Então, não apresse o processo, não idolatre os resultados. Cada temporada de espera, cada batalha com a dúvida, cada passo que parece lento, não é um atraso, é desenvolvimento. Você não está apenas perseguindo um sonho. Você está se tornando o tipo de pessoa que pode segurar esse sonho com graça, gratidão e sabedoria. Porque o sonho, quando chegar, é pesado. E se seu caráter não for forte o suficiente para carregá-lo, a bênção pode se tornar um fardo. É por isso que o crescimento mais importante não está no seu currículo, está na sua resiliência. Não na sua renda, está na sua integridade. Não na sua imagem, mas na sua vida interior. Então, reflita profundamente. Você está crescendo em caráter ou apenas subindo em status? Você está se tornando alguém mais forte ou apenas alcançando algo maior? Porque se seu sonho crescer mais rápido do que você, ele pode te esmagar em vez de te coroar. O verdadeiro sucesso não é quando o mundo te aplaude, é quando o céu te aprova. É quando você pode ficar diante do seu Criador e dizer: eu não apenas terminei a corrida, eu me tornei quem você me fez para ser. Então, caminhe pelo caminho, abrace o fogo, celebre as pequenas vitórias silenciosas. Pois, no final, a pessoa que você se torna importará muito mais do que o prêmio que você conquista. Isso não é apenas sucesso, é transformação. A vida raramente anuncia quando você está à deriva. Não vem com um aviso alto, sem sirenes, sem luzes brilhantes, apenas um desvanecimento lento e sutil, um alarme perdido, uma desculpa a mais, um compromisso que você pensou que não faria diferença e de repente você olha para cima e percebe que está a quilômetros do caminho que começou. Esse é o perigo da deriva. Não é dramático, é enganador. A disciplina é o que te mantém ancorado, é sua bússola interna. Em Hebreus 2, versículo 1, por isso,
Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. A disciplina é essa atenção cuidadosa. É o que permite corrigir no meio do curso antes que você acabe na terra errada, construindo a vida errada. Pense em um rio com uma corrente forte. Se você não está remando ativamente, você não fica parado. Você é levado. Não rapidamente, não obviamente, mas inevitavelmente. A deriva parece descanso, mas é a rota silenciosa para se perder. Uma semana fora da sua rotina, um atalho racionalizado, um pequeno descuido, e logo você está a quilômetros de onde seus valores te enraizaram. Você não deriva para a grandeza, você dirige para ela. Você coloca as mãos no volante e verifica seu alinhamento diariamente. A disciplina não é punição, é proteção. Ela mantém seus valores à frente da sua visão. Lembra-te do que importa quando a vida tenta te distrair com o que não importa. Construa os hábitos, mantenha os padrões. Não apenas espere permanecer no curso, crie a estrutura que garante isso. Sem um sistema, sua paixão se torna sem direção. E sem direção, mesmo o sonho mais forte morre na confusão. A disciplina treina sua mente para ouvir o que importa. Mantém seu espírito afiado. Diz ao seu futuro: estou chegando de propósito, não por acidente. Quando você para de verificar sua bússola, você começa a derivar para a mediocridade. Não porque te falta talento, mas porque te falta rastreamento. Pergunte a si mesmo: onde você está tolerando a deriva? Onde você permitiu que a conveniência substitua a convicção? Que áreas da sua vida se tornaram frouxas, vagas ou adiadas? Essas perguntas não são julgamento, são convites para lembrar, para realinhar, para reconstruir. O inimigo do propósito nem sempre é a oposição. Muitas vezes é a distração. Não uma queda gigante, mas um esquecimento silencioso, um atraso na sua disciplina. E o único caminho de volta é através da estrutura, através da recompreensão, através de decisões diárias, para continuar caminhando pelo caminho, especialmente quando ninguém vê. Deixe sua disciplina falar mais alto que seus desejos. Deixe sua estrutura te carregar quando a motivação desvanecer, porque seus objetivos são sagrados demais para serem deixados ao acaso. E seu chamado é vital demais para ser guiado pela emoção. Então, não subestime os pequenos sussurros de "farei isso amanhã", porque com o tempo eles se tornam as histórias de arrependimento. Não porque você não era capaz, mas porque derivou quando deveria ter disciplinado. E o que é disciplina? Verdadeiramente, não é severidade, é alinhamento com o propósito, é lembrar por que você começou, é aparecer de novo, não porque é fácil, mas porque é essencial. É o que conecta suas intenções com sua identidade. Deixe sua estrutura se tornar sagrada. Deixe seus padrões se tornarem inegociáveis. Porque a pessoa que você está se tornando está sendo esculpida todos os dias, não por esforço massivo, mas por pequenas decisões que dizem: eu não derivarei, eu dirigirei. O propósito não é algo em que você tropeça, é algo para o qual você dirige com fé, com foco e com disciplina feroz e inabalável. Você não pode ser grande sem ser grato. Você pode dominar a moagem. Você pode aparecer cedo, ficar até tarde e superar a concorrência. Mas sem gratidão, até a vida mais disciplinada começa a parecer um fardo. Porque a disciplina sem gratidão se torna trabalho árduo. É como remar um barco sem vista. Puro esforço, mas sem alegria. Você ainda se moverá, sim, mas não se sentirá vivo no processo. A gratidão não apaga os desafios, mas os reformula. Muda seu foco do que está faltando para o que está presente. Do que você deve fazer para o que você tem a chance de fazer. Quando você aborda a mesma disciplina, com um coração grato,
O peso se torna mais leve. Os obstáculos permanecem, mas seu espírito se torna mais forte. O que antes parecia pressão começa a parecer propósito. Considere a diferença entre duas pessoas perseguindo o mesmo objetivo. Uma acorda pensando: tenho que fazer isso de novo. A outra acorda pensando: eu posso fazer isso hoje. Essa única mudança altera todo o cenário emocional. Transforma a rotina em reverência. Transforma a repetição em impulso, e esse impulso importa. Você pode não estar onde quer estar ainda. A montanha pode ainda ser alta, os resultados ainda distantes. Mas pause. Olhe para trás. Lembre-se da escalada que você já fez. A gratidão diz: posso não estar terminado, mas não estou onde comecei. Essa consciência se torna combustível. Torna-se seu lembrete de que o progresso vale a pena ser elogiado. Mesmo antes do prêmio chegar, cada respiração é um privilégio. Cada lição é um presente. Cada passo à frente, mesmo os pequenos e escondidos, vale a pena ser reconhecido. A gratidão pega seu momento atual e adiciona peso a ele. Transforma esforço em significado, não porque a tarefa muda, mas porque você muda. Em um mundo obcecado por mais, a gratidão te ensina a ver o que já está aqui. Faz você prestar atenção nas pessoas que te ajudam, no crescimento dentro de você e nas janelas de oportunidade que ainda estão se abrindo à sua frente. A gratidão mantém seu coração ancorado enquanto suas mãos permanecem ocupadas. Mas, sejamos claros, isso não é sobre positividade tóxica. Não é sobre fingir que tudo é fácil. É sobre escolher ver o que é bom, mesmo quando as coisas são difíceis. É sobre ancorar seu esforço em um quadro maior, um que inclui progresso, pessoas, persistência e possibilidade. Quando você é grato, o atraso não te derrota. A decepção não te define porque você não está apenas trabalhando pela recompensa. Você está honrando a oportunidade. Você não está apenas perseguindo o sucesso. Você está respondendo à vida com reverência. Você está dizendo obrigado por essa chance de tentar, de crescer, de se tornar. Pense nos momentos que antes te sobrecarregaram, mas agora parecem pequenos. Pense nas portas que antes pareciam fechadas, mas depois se abriram. A gratidão te ajuda a lembrar que muitas das bênçãos de hoje foram as orações de ontem, e essa consciência te mantém humilde, esperançoso e faminto. A grandeza não é construída apenas na moagem, é construída na graça. Quando você aprende a agradecer ao longo do caminho, você carrega uma força que não racha sob pressão. Você se torna a pessoa que não apenas chega à linha de chegada, mas aprecia cada passo da jornada que te levou até lá. Então, pare por um momento, respire, reflita, celebre o que está funcionando. Agradeça ao seu eu passado por perseverar. Agradeça ao seu eu atual por aparecer. Agradeça ao processo, mesmo quando é lento, especialmente quando é lento. Porque esse sonho que você está construindo não é apenas uma recompensa, é uma resposta a tudo o que te moldou. E esse tipo de gratidão, isso é o que te faz grande. Você vencerá se não desistir. Se você está mais perto do que pensa, isso não é apenas uma frase para se sentir bem. É um chamado à consciência. A maioria das pessoas abandona a jornada pouco antes de a curva aparecer. Elas confundem silêncio com fracasso, progresso lento com nenhum progresso e fadiga com finalidade. Mas a verdade é esta: a linha de chegada nunca acena com uma bandeira, não vem com aplausos. Vem na forma de uma pergunta. Você continuará quando não há prova de que está funcionando? Você vê, o sucesso não é um evento, é um teste de resistência. Não uma corrida para o holofote, mas uma maratona pelas sombras. A maioria das pessoas não perde porque não era talentosa. Elas perdem porque desistiram cedo demais. Escolheram a facilidade em vez do esforço, o conforto
em vez do compromisso, o alívio em vez da resiliência. Mas você, se decidir continuar, se separa da massa. Você se torna aquele que consegue. Não porque foi fácil, mas porque valeu a pena. Aqui está a verdade: desistir não faz a dor desaparecer. Apenas garante que você não cresça com ela. Quando você para antes, o desafio ainda ecoa. Mas quando você persevera, essa mesma luta se torna sua força. O atraso se torna sua disciplina. A dificuldade se torna sua herança. Pense em cada obstáculo não como um inimigo, mas como evidência de que você está em movimento, que está lutando por algo que vale a pena, que não está estacionado na mediocridade, mas pressionando para a maestria. Quando parece difícil, não é hora de desistir, é hora de se aprofundar. A vitória muitas vezes vem disfarçada. Parece uma tentativa fracassada, uma longa temporada seca, 1000 horas invisíveis. Mas sob a superfície, as raízes estão crescendo. Sua consistência está se acumulando. Sua coragem está sendo refinada. E um dia, mais cedo do que você pensa, tudo convergirá em um momento que muda tudo. Não porque o mundo te deu, mas porque você se recusou a parar. Cada dia que você aparece quando é difícil, você vota pelo seu futuro. Cada repetição, cada palavra, cada pequeno ato de desafio contra desistir, isso se soma. Você não sentirá imediatamente, mas eventualmente cria um ponto de virada. Um momento em que o trabalho que você fez em particular explode em público. Não da noite para o dia, mas com o tempo. A perseverança não é barulhenta, não é chamativa, é silenciosa, constante e implacável. É o superpoder que a maioria das pessoas subestima. Mas é exatamente a qualidade que constrói impérios, transforma vidas e transforma visão em vitória. Não perfeição, não desempenho, persistência. E, no entanto, não se trata de moer cegamente. É sobre permanecer alinhado, verificar, perguntar a si mesmo não apenas: estou cansado? Mas ainda estou no caminho que importa? Se a resposta for sim, continue caminhando. Se a resposta for não, então gire. Mas não desista. Você pode descansar. Você pode recalibrar. Mas não abandone a corrida que nasceu para correr. Porque cada temporada termina. A névoa se dissipa. O avanço vem. Mas só vem para aqueles que ainda estão de pé quando ele chega. Sua consistência é o sinal de que você ainda está no jogo. E o jogo sempre recompensa aquele que fica tempo suficiente para terminá-lo. Então, pergunte a si mesmo: você está pausando ou desistindo? Está respirando ou quebrando? Porque sua resposta está escrevendo seu legado. Você veio muito longe, sacrificou muito, aprendeu profundamente demais. Parar agora seria desperdiçar não apenas seu tempo, mas sua transformação. Continue não por aplausos, não por facilidade, mas porque seu futuro ainda está esperando conhecer a versão de você que nunca desistiu. Não apenas estabeleça metas, construa sistemas. Sonhos são fáceis. A disciplina é rara. E a ponte entre sonhar e realizar não é construída apenas pela paixão, é construída por sistemas. Definir metas te dá direção, sim, mas construir sistemas te dá o impulso diário para realmente chegar. Uma visão sem um veículo é apenas uma fantasia. Uma meta sem um sistema é apenas um desejo. Qualquer um pode dizer o que quer. Poucos estão dispostos a criar o ambiente que torna isso inevitável. Você fez resoluções antes. Declarou novos começos com paixão e fogo. Mas sem uma estrutura que suporte essa paixão, a motivação desvanece. A emoção é uma faísca. Os sistemas são o combustível. Pense nisso. Você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. A pessoa que alcança seu sonho não é a mais animada, é a mais consistente. Eles aprenderam a construir um ritmo que os carrega, mesmo quando a motivação seca. A chave é simples, mas profunda. A diligência
não é sobre trabalhar mais duro. É sobre trabalhar com mais sabedoria. É sobre configurar sua vida para que o sucesso seja o resultado natural dos seus hábitos. Não há rara exceção aos seus humores. Crie um sistema para seu foco. Desenhe uma agenda para seu crescimento. Ritualize seu descanso. Quando você faz da excelência um hábito em vez de uma esperança, você remove a fadiga de decisão. Você elimina o debate diário de devo e substitui por é isso que eu faço. Aí está o poder na automação com intenção. Considere os grandes realizadores ao longo da história. Eles não tiveram sorte. Não eram apenas talentosos. Eles construíram sistemas, disciplinas diárias que produziram grandeza com o tempo. Eles não dependiam de se sentir bem. Dependiam de estar preparados. Não esperavam por condições perfeitas. Criaram padrões previsíveis. Os sistemas transformam o caos em clareza. Transformam metas elevadas em ações tangíveis e repetíveis. Eles levam seu sonho de algo que você fala para algo que você vive dentro. E aqui está a coisa. Suas rotinas atuais estão te empurrando para mais perto dos seus sonhos ou te puxando para mais longe deles. Não há neutro. Seus hábitos são seus aliados ou seus assassinos. Pergunte a si mesmo: sua rotina matinal alimenta o foco que você precisa? Sua agenda protege as prioridades que você diz valorizar? Ou você está dependendo de explosões de força de vontade para superar a falta de estrutura? Porque aqui está a verdade. Você não precisa de motivação infinita. Você não precisa esperar pelo momento perfeito. Você precisa de uma fiação melhor, melhores sistemas. E a coisa bela sobre sistemas é que eles funcionam enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você se recupera. Construa o sistema. Deixe o sistema te construir. Crie uma estrutura tão forte que mesmo nos seus dias ruins, você ainda está avançando, para que mesmo quando a vida fica barulhenta, sua base permanece firme. O sucesso não vem de estabelecer uma meta maior, vem de estabelecer uma ação menor e repeti-la até que a excelência se torne inevitável. Não se trata de esforço heróico, trata-se de consistência humilde e escondida. Então, não apenas estabeleça outra meta, construa o sistema que torna alcançá-la inevitável. Desenhe seus dias como se seus sonhos dependessem deles, porque dependem. E lembre-se, a disciplina não restringe sua liberdade, ela a cria. A estrutura não limita sua criatividade, ela a amplifica. Construa o sistema, confie no sistema e veja sua vida se transformar. Não porque você tentou mais, mas porque você treinou de forma mais inteligente. Domine a si mesmo e você dominará tudo o mais. Isso não é uma frase motivacional, é um princípio de poder. As maiores vitórias na vida não são sobre os outros, mas sobre nossos próprios impulsos. O autocontrole não é sobre ser rígido ou frio, é sobre ser intencional. É sobre saber onde sua energia pertence e se recusar a deixar emoções, hábitos ou tentações te arrastarem para fora do curso. As pessoas mais poderosas da história nem sempre governaram reinos. Elas se governaram. Enquanto outros reagiam, elas respondiam. Enquanto outros explodiam, elas pausavam. Enquanto outros seguiam cada impulso, elas escolhiam alinhamento. Elas não mostravam força apenas nos braços, mostravam nas escolhas. E essa força, ela se multiplica com o tempo. Porque o verdadeiro autocontrole não suprime seu potencial. Ele o protege. Quando você pode direcionar sua atenção, seus desejos, seu tempo e sua energia para o que realmente importa, você se torna imparável. Não porque está fazendo mais, mas porque está desperdiçando menos. Seu progresso não está constantemente sendo desfeito por hábitos não examinados. Pense nos momentos da vida que te deixaram orgulhoso.
não foram apenas quando você se esforçou muito. Foram quando você se conteve, quando você não disse o que queria dizer, quando não gastou o que não podia pagar, quando se afastou do que parecia bom no momento, porque acreditava no que viria depois. Tome uma lição de Booker T. Washington, que enfrentou anos de pobreza e dificuldades, mas nunca comprometeu seus padrões. Através da contenção, disciplina e foco, ele construiu um legado de educação e empoderamento para milhares. Seu controle sobre o impulso não era fraqueza, era sabedoria em ação. O autocontrole é a diferença entre reação e resposta, entre caos e clareza. É o que te dá espaço para pensar, para respirar, para fazer escolhas, em vez de se tornar um fantoche das suas emoções. Sem ele, mesmo o plano mais inteligente será sabotado pelo momento mais fraco. Não é chamativo, nem sempre será celebrado, mas é o motor interno de toda pessoa bem-sucedida. Porque se você pode governar seu mundo interior, o mundo exterior se torna muito mais fácil de navegar. A pessoa que pode dizer não na hora certa, que pode esperar quando tudo nela quer correr, que pode pausar quando seu orgulho é acionado, essa pessoa está caminhando em verdadeira força. E aqui está a beleza. O autocontrole não é sobre punição, é sobre poder. Não é sobre limitar a alegria, é sobre aumentar o foco. É a capacidade de dizer agora não, porque você acredita em algo melhor depois. É o que transforma pessoas comuns em forças extraordinárias. Não torna a vida mais fácil, mas te torna mais forte. Muitas vezes, pensamos que o próximo nível de nossas vidas virá através da adição, fazendo mais, alcançando mais, adquirindo mais. Mas talvez a verdadeira melhoria venha da subtração, de dizer não, de resistir às distrações, de se afastar do conforto para reivindicar seu chamado. A verdade é, o que você não pode controlar acabará te controlando, seus desejos, seus hábitos, seu temperamento, e lentamente, essas pequenas coisas começam a moldar toda a sua vida. Mas quando você toma as rédeas, quando se recusa a ser dominado pelo impulso, você começa a viver com intenção. E a intenção é a semente do impacto. Então pergunte a si mesmo: o que você está tolerando que está enfraquecendo seu foco? Que pequeno prazer está te roubando a excelência a longo prazo? Que emoção ou comportamento está liderando sua vida silenciosamente sem sua permissão? Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar ciente, porque cada momento de contenção é um passo para a liberdade. Cada vez que você pausa em vez de reagir, cada vez que você fica em vez de fugir, cada vez que você adia em vez de ceder, você está reescrevendo seu futuro. A maestria não começa do lado de fora, começa dentro. E se você aprender a liderar a si mesmo, nenhuma situação, nenhuma tentação, nenhuma tempestade jamais te liderará novamente. Você não pode plantar sementes de grandeza em solo tóxico e esperar uma colheita frutífera. Você pode ter as melhores intenções, a mentalidade mais disciplinada e os objetivos mais claros. Mas, se seu ambiente não suporta seu crescimento, você lutará para subir. Porque seus arredores moldam seu tornar-se. Eles ou regam seu potencial ou drenam seu poder. Gostamos de acreditar que somos independentes de influência, mas não somos. Somos moldados pelas vozes que ouvimos, pelos espaços que ocupamos, pelos hábitos que absorvemos do nosso ambiente. Olhe ao seu redor. Seu ambiente está te ajudando a se tornar quem você é chamado a ser ou te mantendo preso em quem você costumava ser? Não é apenas sobre pessoas, é sobre padrões. Seu quarto, seus rituais, suas rotinas, eles são todos sinais altos para sua mente sobre o que importa. Se seu espaço é caótico, seus pensamentos seguirão. Se sua agenda é reativa, seu progresso estagnará. Você deve assumir a posse radical,
sobre o que permite permanecer no seu espaço. As pessoas mais bem-sucedidas, aquelas que deixaram legados muito antes do nosso tempo, entenderam isso. Thomas Edison. Ele não tentou inventar em uma casa barulhenta e cheia de distrações. Ele construiu um laboratório, um santuário de esforço focado. Isso não era luxo, era estratégia. Ele criou um ambiente alinhado com sua intenção e, ao fazer isso, produziu resultados dos quais o mundo ainda se beneficia hoje. Então, aqui está a pergunta: que tipo de espaço você está construindo, não apenas fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente? As pessoas ao seu redor falam vida ou adrenam? Sua rotina matinal te ancora ou te desestabiliza? Seus arredores diários estão te puxando para frente ou te mantendo neutro? Você não pode voar se vive em uma gaiola. Você não pode prosperar se está constantemente exposto a estresse, barulho, comparação e caos. Às vezes, a maior mudança não é mudar a si mesmo, é mudar o que está ao seu redor. Isso não é sobre arrogância, é sobre alinhamento. Você não é melhor que os outros, mas sua visão pode ser maior do que o que seu ambiente atual pode conter. Isso não é julgamento, é administração. Seu futuro é valioso demais para ser deixado desprotegido. Mesmo Jesus escolheu seu círculo íntimo com cuidado. Ele tinha muitos seguidores, mas apenas alguns foram com ele para a montanha. Nem todos estão destinados a carregar o peso total do seu chamado. Alguns relacionamentos são sazonais. Alguns espaços são pequenos demais para o que você está construindo. E tudo bem. O que importa é que você crie um terreno sagrado para seu crescimento. Então, limpe a desordem, remova o barulho, rearranje seu espaço para que ele reflita seus padrões. Você não precisa de um ambiente perfeito, mas precisa de um preparado, um que suporte seu foco, um que te lembre quem você é, não quem você costumava ser. Seu sonho é delicado. Ele precisa da atmosfera certa para crescer. Proteja seu espaço como se seu futuro dependesse disso, porque depende. A energia ao seu redor está te elevando ou te limitando. Então, escolha intencionalmente. Desenhe seus dias como se eles importassem, porque importam. E quando você criar esse ambiente, quando seu espaço refletir seus padrões, seus rituais suportarem seus resultados e sua energia se alinhar com sua intenção, você não terá que forçar o progresso. Ele começará a fluir. Então pergunte a si mesmo: o que no seu ambiente precisa mudar para que seu potencial possa respirar? Que desordem física ou emocional precisa ir? Que novos rituais precisam criar raízes? Porque a colheita que você colher amanhã está diretamente conectada ao solo que você cultiva hoje. A disciplina não é punição, é poder. E mais do que isso, é um profundo ato de autorrespeito. Quando você escolhe a disciplina, você não está apenas perseguindo resultados. Você está votando pelo tipo de pessoa que acredita ser. Cada escolha de aparecer, de manter o foco, de seguir em frente, é uma declaração. Eu importo o suficiente para ser consistente. É fácil tratar a disciplina como uma ferramenta para a conquista, mas vai mais fundo. É um reflexo da identidade. Você não acorda cedo, evita tentações ou mantém seus compromissos apenas porque quer resultados. Você faz isso porque, no fundo, acredita que seu tempo, sua energia e seu futuro valem a pena ser protegidos. Pense nisso. Cada vez que você mantém sua promessa para si mesmo, você está construindo confiança com a pessoa no espelho. E essa confiança se acumula. Porque se você pode confiar em si mesmo, nas pequenas coisas, terá a base para mover montanhas nas grandes. Neemias, um homem determinado a reconstruir o que estava quebrado, entendeu isso. Apesar das distrações, zombaria e ameaças, ele permaneceu focado. Quando solicitado a descer do muro para enfrentar seus críticos,
Sua resposta foi poderosa. Em Neemias 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Isso não era arrogância. Era alinhamento. Era a postura de alguém que conhecia o valor da sua missão. Esse tipo de resolução só vem do respeito, da recusa em trocar propósito por mesquinharia, de entender que sua energia é sagrada e seu tempo é um tesouro. E se você está sério sobre o que está construindo, nem tudo, ou todos, merecem acesso à sua atenção. A disciplina é a maneira silenciosa de honrar essa verdade. Diz: não estou vivendo por acidente, estou me movendo com intenção. Transforma limites em bênçãos. Transforma agendas em assinaturas. Porque quando você realmente se respeita, você não pergunta mais: estou com vontade? Você declara: é isso que eu faço. Os resultados são apenas o subproduto. A verdadeira vitória é se tornar o tipo de pessoa que mantém sua palavra, mesmo quando ninguém está olhando, que aparece mesmo quando é difícil, que não apenas exige respeito dos outros, mas o modela através de sua própria consistência. Isso não é sobre perfeição, é sobre presença, é sobre se levar a sério o suficiente para parar de negociar com seu potencial, para parar de dar desculpas para seus objetivos, para parar de quebrar promessas para si mesmo que você nunca quebraria para os outros. Pergunte a si mesmo: se alguém tratasse seu tempo e objetivos da maneira que você trata, você se sentiria honrado ou desvalorizado? Você confiaria neles ou se sentiria desvalorizado? Quando você define uma agenda, mantenha-a. Quando se compromete com um hábito, guarde-o. Não pelo aplauso, não pelo resultado, mas pela integridade da sua própria alma. Porque a disciplina não é uma moagem, é uma forma de gratidão. Diz obrigado à versão de você que ousou sonhar. E com o tempo, esse respeito diário se torna visível na sua saúde, seu foco, sua confiança, seus relacionamentos. Porque quando você se carrega com honra, a vida começa a responder da mesma forma. Então, o que mudaria se você começasse a tratar seu tempo como um tesouro, sua agenda como sua assinatura? O que mudaria se cada ato de disciplina não fosse uma tarefa, mas uma escolha de se amar melhor? A disciplina não é apenas algo que você faz. É alguém que você se torna. E todos os dias, você tem a chance de mostrar ao mundo e a si mesmo que você vale o esforço. A mensagem deste vídeo é um convite poderoso para abraçarmos a disciplina, o sacrifício e a consistência como pilares para transformar nossos sonhos em realidade. Ela ressoa profundamente com a alma brasileira, um povo conhecido pela garra, pela alegria em superar desafios e pela fé inabalável em dias melhores. Refletindo sobre as palavras inspiradoras, percebo que a jornada para alcançar grandes sonhos não é apenas sobre talento ou sorte, mas sobre escolhas diárias que moldam quem nos tornamos. No Brasil, onde enfrentamos adversidades com criatividade e união, essa mensagem nos lembra que cada pequeno passo, cada não às distrações e cada momento de perseverança é uma vitória. A disciplina, muitas vezes vista como restrição, é na verdade um ato de amor próprio, uma forma de honrar o chamado que pulsa em nossos corações. Assim como o samba exige ritmo e dedicação para criar harmonia, nossa vida exige consistência para construir um futuro significativo. O que mais me marcou foi a ideia de que o sucesso não é um destino, mas uma decisão. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos incertezas econômicas ou sociais, essa perspectiva é libertadora. Não precisamos esperar por condições perfeitas ou por um sinal do universo. Como Helen Keller, que decidiu criar seu próprio milagre, nós também podemos escolher agir, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Aqui no Brasil, vemos isso nas histórias de pessoas
que com poucos recursos constroem negócios, educam suas famílias ou transformam comunidades com pura determinação. A lição é clara. O momento de começar é agora, com o que temos, onde estamos. Cada escolha de acordar cedo, de resistir à tentação de procrastinar ou de manter o foco em nossos objetivos é um voto pela pessoa que queremos ser. Essa mentalidade ressoa com nossa cultura de dar um jeito, de encontrar soluções criativas e nunca desistir, mesmo quando tudo parece contra. Outro ponto que ecoa profundamente é a necessidade de proteger nosso espaço e energia. No Brasil, onde a comunidade e as relações são tão valorizadas, às vezes esquecemos de estabelecer limites. O vídeo nos desafia a auditar nossas distrações, sejam redes sociais, conversas que nos desviam ou ambientes que nos drenam, e a criar um espaço sagrado para nosso crescimento. Isso não significa nos isolarmos, mas sim escolher com intenção quem e o que permitimos influenciar nossas vidas. Como brasileiros, sabemos o valor de estar rodeados de pessoas que nos elevam, como amigos que celebram nossas vitórias ou familiares que nos apoiam nos momentos difíceis. Aplicar essa lição significa dizer não com coragem às coisas que não servem ao nosso propósito, para que possamos dizer sim com entusiasmo àquilo que nos aproxima de nossos sonhos. A gratidão, tão presente na cultura brasileira, também ganha destaque. Em um país onde celebramos a vida com festas, churrascos e momentos de união, o vídeo nos lembra de agradecer não apenas pelas grandes conquistas, mas pelos pequenos passos. Cada dia que escolhemos a disciplina, cada obstáculo que superamos, é motivo para gratidão. Isso transforma nossa perspectiva, tornando o peso da jornada mais leve e o processo mais significativo. No Brasil, onde a fé, seja religiosa ou na vida, é uma força motriz, essa prática de agradecer nos conecta com algo maior, dando sentido às nossas lutas e esperança para o futuro. Para aplicar essas lições na vida cotidiana, comecei a construir sistemas simples que sustentam meus objetivos. Por exemplo, reservei 30 minutos todas as manhãs para planejar meu dia, definindo uma prioridade que alinhe com meu sonho. Isso me ajuda a manter o foco, mesmo em dias caóticos. Também decidi auditar meu tempo nas redes sociais, limitando o uso para evitar distrações que roubam minha energia. Inspirado pela ideia de que a consistência supera a intensidade, comprometi-me a dar um pequeno passo diário em direção ao meu objetivo, seja estudar, escrever ou praticar uma habilidade. No contexto brasileiro, onde muitas vezes equilibramos múltiplas responsabilidades, essas ações práticas são como plantar sementes em solo fértil, confiando que a colheita virá com o tempo. Além disso, estou aprendendo a dizer não com mais frequência, protegendo meu espaço mental e emocional. Isso é especialmente relevante em uma cultura onde queremos agradar a todos. Escolher minhas prioridades com clareza me permite investir em relacionamentos e atividades que realmente importam. Finalmente, incorporei a gratidão como um hábito diário, anotando 3 coisas pelas quais sou grato antes de dormir. Essa prática simples, enraizada na nossa tendência brasileira de valorizar o presente, tem renovado minha motivação e me mantido conectado ao meu propósito. Este vídeo é mais do que uma mensagem motivacional. É um chamado à ação para vivermos com intenção, coragem e fé. Então, se essas palavras tocaram seu coração, junte-se a mim para espalhar essa inspiração. Clique no botão de curtir para mostrar que você acredita no poder da disciplina. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que precise de um empurrão para perseguir seus sonhos. No Brasil,
sabemos como a comunidade pode transformar vidas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo doses de motivação que nos ajudam a crescer. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando como você planeja aplicar essas lições na sua vida ou qual parte do vídeo mais te inspirou. Vamos construir juntos uma corrente de transformação, porque como brasileiros, sabemos que, com garra e união, nenhum sonho é grande demais. A disciplina é a porta. Passe por ela hoje.